Nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Josué. Quero convidar você a abrir a Bíblia no último capítulo do livro de Josué, o capítulo 24. E nós vamos ler o versículo 15. Josué, capítulo 24, e nós vamos ler este versículo 15. E depois eu farei referências a outros textos no livro de Josué, mas à luz deste texto eu quero falar um pouco com a igreja a respeito do propósito que nós temos colocado no nosso coração de seguirmos crescendo em Cristo juntos. Esse tem sido o desafio para esta igreja, seguirmos crescendo em Cristo juntos. E à luz deste texto há algumas sinalizações, algumas verdades que podem nos auxiliar neste propósito. Vamos nos colocar em pé para fazer a leitura do texto bíblico? Está ali impresso, nós podemos dizer juntos: mas se vocês não quiserem servir ao Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos dizer juntos a última parte outra vez: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Obrigado, Senhor, por esta palavra, que tenhamos esta decisão no nosso coração, esta intencionalidade de fazermos o que está ao nosso alcance, para que nós, a nossa casa, a nossa família, a nossa igreja esteja servindo somente ao Senhor, que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ajuda-nos neste propósito, ó Pai, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus queridos. Nós estamos chegando ao final deste mês da família. A família segue sendo a nossa família. O que termina é a ênfase, porque a partir do mês de junho nós seguiremos buscando enfatizar outros aspectos da palavra de Deus. Ao longo desses dias nós falamos sobre desafios, relacionamentos, falamos sobre casamento, sobre oração, falamos sobre vida espiritual dentro do lar. Foi um tempo de reflexão sobre isto que é algo da maior importância, a vida espiritual dentro do lar. E eu quero encerrar esta ênfase perguntando, deixando essa pergunta para que a gente responda isso no íntimo do nosso coração: o que nos fará seguir crescendo em Cristo e crescendo juntos? O que nos fará? Estamos vivendo no meio de uma revolução chamada a revolução tecnológica, que os estudiosos têm intitulado de Idade Mídia. É um tempo novo para todos nós que crescemos no ambiente dominado pelo analógico e bruscamente fomos lançados na espiral ascendente da experiência virtual, sem nenhum preparo, sem nenhum ensaio e sem nenhuma escolha. Eu estava conversando com o irmão Cabral agora cedo. Nós vivemos num país onde a grande maioria das pessoas está numa idade que ainda não teve a oportunidade de fazer essa transição. As pessoas ainda têm muita dificuldade de fazer a transição do analógico para o digital, e estamos vivendo no meio desta revolução. É um tempo novo. Nós estamos sobrevivendo nesse tempo novo. Um tempo imerso em mudanças aceleradas que criaram crises financeiras, muitos golpes aí, o tempo todo, o dia inteiro a gente está aí
à mercê de sofrermos um golpe, dá até medo muitas vezes de atender o telefone, porque o risco de ser alguém mal intencionado do outro lado é muito grande. Essas mudanças estão criando, portanto, crises financeiras e conflitos emocionais muito grandes. Esses conflitos fizeram com que o distanciamento entre os pais e os filhos aumentasse, muito por conta dessa tecnologia, mas também pelas pressões no trabalho, pelo cansaço e pelas muitas vozes disputando a nossa atenção. Há muitas vozes disputando a nossa atenção. As igrejas estão sendo pastoreadas hoje por pastores dos mais diferentes recantos do mundo. Eu estava conversando com uma senhora outro dia, ela me disse que eu seguia um pastor da Coreia. Eu falei, mas a senhora fala coreano? Não, mas é traduzido, tudo que ele fala, ali tem alguém traduzindo, e eu sigo aquela igreja coreana, ela tem mais de 10 mil membros. Eu falei, puxa, que coisa linda, né? Há muitas vozes disputando a nossa atenção, nada contra, se você gosta do pastor da Coreia, do pastor do Vietnã, do pastor da China, não tenho nada contra, eu só estou dizendo que isso é uma coisa nova, uma coisa diferente, que vem trazendo muitas vezes para a nossa vida um cansaço e desestabilizando a nossa vivência até mesmo dentro dos lares. É o nosso tempo. E por conta desse cenário que às vezes assusta, eu quero nesta manhã em que estamos encerrando a nossa ênfase, afirmar que mesmo com todas essas mudanças, mesmo com tudo isso, não tem como mudar, é irreversível, é uma revolução, está em marcha e não há como retroceder isso, mas nós ainda temos motivos para seguir dando graças a Deus. A palavra de Deus segue nos mostrando o caminho para seguir crescendo em Cristo juntos, nos mostrando que famílias fortes não são famílias perfeitas, pois famílias perfeitas nem mesmo existem. Não existe família perfeita, graças a Deus, ufa, né? Não é só lá em casa, né? Não há famílias perfeitas. Famílias fortes são aquelas que edificam a sua vida sobre os preceitos do Senhor, os mandamentos do Senhor. São estas famílias que encontrarão o caminho para seguir crescendo em Cristo, realizando isto juntos. São aquelas que têm os preceitos do Senhor, os mandamentos do Senhor, os juízos do Senhor, a palavra do Senhor como o alicerce, o fundamento da sua experiência familiar. O texto que nós acabamos de ler nos conta a afirmação de um dos generais mais famosos da história humana. Josué não é apenas um general do povo hebreu, aquele que sucedeu Moisés, ele é reconhecido como um dos estrategistas militares mais exitosos da história humana. Josué é um general que nos últimos dias, diante do seu povo e encerrando o ministério para o qual Deus o havia designado, ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Por conta de tanto ouvirmos essa frase, ela vai perdendo muitas vezes o seu efeito espiritual nas nossas vidas e a gente acaba achando que é apenas uma frase bonita. Mas ela não é só isso. Ela é uma declaração espiritual para aquele povo que está ali, olhando para Josué, é uma declaração desafiadora para eles, mas é também uma declaração que segue sendo desafiadora para nós hoje, que também estamos vivendo numa revolução.
Nos dias de Josué, uma revolução estava instaurada, porque o povo estava mudando de escravizados e sem terra para assumir uma terra que Deus havia prometido para eles, e tudo estava mudando. Era um desafio viver aquele novo tempo, assim como é para nós um desafio viver hoje imerso em tanta tecnologia. Nós conversávamos ontem, falando de exemplos de famílias que hoje conversam através do WhatsApp, até mesmo quando estão dentro de casa. Um no quarto, um na sala, um no porão, um na garagem, e trocando mensagens ali, vivendo sob o mesmo teto, mas não tendo a experiência da vivência no lar. A casa ainda é só um edifício, ainda não se tornou um lar, porque a tecnologia tem conspirado para, ao invés de juntar, separar as famílias. Portanto, à luz da declaração de Josué, eu quero buscar aqui 3 verdades que vão nos ajudar a seguir como famílias que desejam, intencionalmente querem seguir crescendo em Cristo, dizendo também lá dentro da sua casa: eu e minha casa serviremos ao Senhor. A primeira verdade que eu quero destacar é que família que cresce junto é aquela família que realiza esta obra de crescimento por meio de decisões espirituais. Josué não perguntou o que a maioria das pessoas das outras nações estão fazendo. Josué não perguntou qual é a tendência do tempo que nós estamos vivendo. Ele declarou: eu e minha casa serviremos ao Senhor, sem olhar para os lados. Isso nos ensina que família que permanece junto é aquela que é construída sobre decisões espirituais diárias. É todo dia que nós precisamos perguntar o que estamos valorizando dentro da nossa caminhada, da nossa jornada. O que é que nós estamos ensinando aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos sobrinhos? O que é que nós estamos ensinando a eles, não tanto com palavras, mas com atitudes? Porque o grande ensino que os nossos filhos auferem, guardam, é aquele que é mostrado pela nossa atitude. Não é tanto o que falamos, mas é o que fazemos. Eles estão olhando o tempo todo, e nós estamos permitindo que entre nos nossos lares muita coisa que não deveria estar entrando, porque ao invés de juntar, ela nos separa. Precisamos perguntar: o que ou quem está governando a nossa casa, a nossa família, o nosso lar? Quem efetivamente está governando a nossa casa? Porque nenhuma família permanece firme por acaso. Casamentos não permanecem unidos por acaso. Filhos não crescem espiritualmente por acaso. Eu brincava com meus filhos quando a gente ainda os tinha ali perto de nós, que eles tinham a impressão que as coisas lá em casa aconteciam porque de noite alguns seres, a gente brincava chamando de lepranchaus, né? Que algum lepranchau à noite fazia as coisas, porque de manhã eles encontravam tudo arrumadinho, tudo limpinho, tudo organizadinho, e era só usufruir, depois ir embora. Quando voltava, estava tudo lá no jeito outra vez. Por acaso, alguém que era uma entidade realizava tudo aquilo. Lá em casa essa entidade se chama agente. Eu não sei como é que chama lá na sua casa, mas lá em casa é agente. A esposa fala assim: mas tem que fazer isso aqui. Aí alguém responde: a gente faz. E o agente acaba sendo sempre ela, né? A agente Eliana, ou a agente lá na sua casa, não sei qual é o nome, mas esse tal de agente aí é terrível, porque ele dá a impressão que muitas vezes
as coisas acontecem por acaso na nossa vida, e nenhum casamento, nenhuma família, nenhum relacionamento vai acontecer por acidente. É preciso uma escolha que deve ser feita todos os dias. É uma escolha: serviremos ao Senhor ou permitiremos que outras coisas tomem o lugar de Deus dentro do nosso lar? Serviremos ao Senhor ou algum outro interesse assumirá a relevância dentro das nossas vidas? Se não estivermos servindo ao Senhor, serviremos a algum ídolo, serviremos a alguma coisa, a algum desejo muitas vezes inconfessável, porque ou serviremos ao Senhor ou serviremos os ídolos. Não há outra alternativa, não tem terceira via. Deus está chamando famílias hoje em meio à revolução tecnológica. Deus está chamando famílias a retornarem a princípios abandonados, sem que percebêssemos, enquanto íamos migrando do analógico para o digital. A gente nem percebeu, e quando assustou, ninguém mais usava determinadas ferramentas e equipamentos, e num piscar de olhos, já estávamos fazendo tudo direcionados pelo IA, pela inteligência artificial. Chegou um ponto hoje que a gente, até para saber se a gente vai trocar de carro, muitos de nós perguntam para o IA: faz aí uma pesquisa para mim e vê qual é a marca que está mais dando relação custo-benefício hoje. Aí você digita lá, ele, em um segundo, ele te dá uma resposta ali. Não estou dizendo que está errado, eu só estou dizendo que nós precisamos avaliar o quanto isso pode trazer de prejuízo, distanciamento dos princípios espirituais. Será que não deveríamos consultar o Senhor antes? E depois consulta a inteligência artificial, mas não deveríamos deixar que governasse a nossa vida o Senhor. Eu quero, eu posso, é o momento para que eu troque aquele carro que eu estou pesquisando, para que eu troque aquele endereço que eu estou decidindo. Será que não seria melhor conversar com Deus primeiro e pedir que Ele ajude, oriente e nos dê tranquilidade no nosso coração? Voltar ao princípio de tudo é voltar à oração como fundamento para as nossas escolhas. Não está errado ir no IA não, viu, irmãos? Não estou dizendo. A gente precisa aprender a dominar ele. A gente precisa aprender a dominar aquilo. A gente só fica velho quando perde o desejo de aprender. Se você acha que já sabe tudo, já aprendeu tudo, que você não precisa de mais nada, cuidado, você pode estar ficando velho. A gente só fica velho quando perde o desejo de aprender. Eu dou graças a Deus todos os dias, porque eu sou um poço de curiosidade. Eu procuro aprender todos os dias. Eu quero aprender todos os dias uma coisa nova, porque isso nos conduz a viver em família, a viver em igreja, porque o Espírito de Deus vai nos ajudando, vai nos abençoando, as nossas sinapses, o nosso equilíbrio mental vai melhorando à medida em que nós vamos aprendendo. Portanto, meus irmãos, Deus nos está chamando a voltar a colocar a presença dEle dentro da nossa casa, a restaurar o altar familiar, a restaurar o culto doméstico, a voltar à oração, a voltar a congregar, a voltar ao perdão, a voltar à comunhão, pois este retorno às bases é que fará com que experimentemos o crescimento que vem do alto. É aquilo que o Juan pregou lá na casa do Denis, naquele encontro de famílias. Voltar às origens. Falando à igreja de Éfeso, Deus disse para ela: eu sei que você trabalha muito, e graças a Deus por essa igreja. Eu sei que a sua família trabalha muito. Eu sei que o pai de família dessa igreja é um homem que acorda cedo, vai para a rua, vai trabalhar,
volta tarde, volta cansado. Eu sei que a mãe de família desta igreja é alguém sábia, que edifica a sua casa. Eu sei de tudo isso, mas como Deus diz à igreja de Éfeso: tenho porém contra ti que abandonastes o primeiro amor. Nesta manhã somos chamados a lembrar-se, por conta de estarmos tão imersos na tecnologia, não estamos esquecendo de conversar com Deus, de ter conexão com Deus, de perguntar ao Senhor qual é o caminho, qual é a direção, para que eu encontre de novo o caminho do coração dos meus filhos. A gente às vezes perde o caminho do coração dos filhos, por conta de tantas vozes ressoando por aí, mas Deus não perde o caminho do coração deles. Deus sabe aonde é que toca no coração dos nossos filhos, e por isso fica o desafio para que a gente pense nisso, para que a gente avalie essa primeira verdade, né? Essa primeira verdade, que é que família que realiza esse crescimento é família que faz isso por meio de decisões espirituais. Volte a ser espiritual, querido. Se você tem deixado de ser espiritual, volte a ser um homem espiritual, uma mulher espiritual. Alguém que por onde passa inspira e deixa um perfume que é diferente do cheiro do mundo, o bom perfume de Cristo. É isso que nos fará seguir crescendo em Cristo juntos, é o bom perfume de Cristo. É o estarmos no concílio, na presença do Senhor. Moisés, quando subia para o monte, e Josué viu isso algumas vezes, quando ele subia para o monte, quando ele voltava de lá, o rosto dele voltava brilhando. Se nós investirmos tempo diante de Deus, nós vamos sair dali diferentes, e as pessoas vão olhar para nós e vão dizer: tem alguma coisa aí, tem alguma coisa diferente aí, tem coisa diferente. O que você fez? As pessoas vão dizer às vezes: nossa, você é tão bonito, porque a presença de Deus aformoseia o rosto. A presença de Deus, ela nos capacita para viver espiritualmente, e esta é uma verdade que nós precisamos buscar. A segunda verdade da declaração de Josué, o grande general dos hebreus, é que família vence qualquer adversidade, não importa a revolução. As revoluções, as guerras, momentos como esse que nós estamos vivendo, trazem muitas vezes adversidade para a nossa vida. Mas quando nos juntamos, quando nos unimos, quando nos amalgamamos, nós nos tornamos imbatíveis. Amálgama. A Missilene riu ali, né? Mas o amálgama, irmãos, é uma coisa extraordinária. O amálgama é a liga do mercúrio com outro metal, seja o estanho, seja o cobre, seja o ouro ou seja a prata. É a liga de duas coisas diferentes que formam um todo, uma mescla, uma união. Este é o princípio da unidade na diversidade. Você junta o mercúrio com uma outra coisa e ele se funde de uma maneira que não dá para dividir, sem que parte daquele mercúrio fique na prata e parte da prata fique no mercúrio. Seja prata, seja ouro, seja estanho ou seja outro metal qualquer. Nós precisamos, como famílias que enfrentam lutas todos os dias, entender que nós vamos vencer quando estivermos como famílias. Somos diferentes. Eu sou diferente da Eliana. A Eliana é diferente de mim. Eu sou diferente do Rodrigo, do Ricardo e do André, e os três são diferentes uns dos outros. O Murilo é diferente do Luca, e a Gigi é diferente da Ruama, diferente da Thaís, diferente da Thalita. São todos meus filhos, meus netos, minhas noras, cada um diferente um do outro, mas se nós nos unirmos, nós enfrentaremos lutas assim como Noé enfrentou lutas no meio de uma geração corrompida, mas junto com a sua família eles entraram na arca. Famílias sempre enfrentarão diversidades.
Noé enfrentou uma geração corrompida. Será que a nossa geração é corrompida? Será que nós vivemos dias de corrupção? Cada um responda para si mesmo, lançando o olhar ao redor para que perceba se isto é uma afirmação verdadeira ou não. Nós vamos vencer essa geração corrompida se entrarmos juntos na presença de Deus. A Bíblia está cheia do relato de famílias que enfrentaram dificuldades. Noé, José, que nós falamos na semana passada, José venceu no momento em que decidiu que estaria junto com a sua família. Até mesmo Jesus também, na sua família terrena, conheceu dificuldades. Porque o segredo nunca foi a ausência de problemas. Para vencer as diversidades, o segredo é contar com a presença de Deus dentro da nossa casa. Famílias perfeitas não existem, mas a presença de Deus no lar aperfeiçoa a união da família. A presença de Deus no lar aperfeiçoa e faz com que a família cresça. A declaração de Josué nos ensina que quando surgem adversidades, não é tempo de abandonar a família. Quando surgem adversidade, não é tempo de fugir da responsabilidade. Não é tempo de desistir. Porque houve o golpe, porque houve o problema, porque o dinheiro acabou, porque o desemprego chegou, porque a enfermidade se instalou. Isso não é motivo para a gente ir embora, mas é motivo de unir as mãos, dobrar os joelhos e buscar ao Senhor. Em Josué, no capítulo 7, no verso 6, não precisa nem colocar lá, tá bom, querida? Depois, quem quiser saber o que aconteceu, vai ler o livro de Josué. Há um momento em que este grande general chamado Josué sofre uma derrota diante de um inimigo muito menor do que ele, uma cidadezinha chamada Ai, perdida lá nos confins do interior daquela terra, derrota o povo de Deus, e a atitude de Josué é rasgar as suas vestes, se colocar em oração e súplica diante de Deus, pedindo misericórdia e revelação do céu de onde estava o problema, e Deus mostra e lhes dá vitória sobre aquela situação. Josué prostrado diante de Deus chorando, é um ensino para que nós aprendamos que às vezes o que nós precisamos é chorar com a nossa família, orar com a nossa família, pois é assim que nós vamos crescer, nos fortalecer e permanecer amalgamados, diferentes, mas juntos. O teólogo Jürgen Moltmann diz num dos seus livros, da articulação da teologia da esperança, que até os organismos mais elementares da criação tendem para estar juntos. Ele diz que o próton e o elétron dançam em busca da união. Eles querem fazer com que o átomo fuja da fisão. O átomo não foi feito para ser separado, mas para estar junto, porque quando ele é cindido, quando ele sofre uma agressão, ele explode. A separação do átomo produz a explosão atômica que separa, que destrói, que mata. Até os elementos mais inferiores da criação tendem para andar amalgamados. Talvez a sua família aqui hoje esteja atravessando enfermidades, desemprego, conflitos. Talvez você tenha entrado aqui distanciado dos teus filhos, distanciado dos teus pais. Talvez um luto possa estar trazendo tristeza ao teu coração, uma preocupação com os filhos. Porém, Deus manda nos dizer que a adversidade não precisa ser o capítulo final da história da nossa família, pois se permanecermos juntos, elas podem ser a oportunidade para o novo que Deus prepara para nos surpreender.
As adversidades podem ser as possibilidades para o novo que Deus traz e faz crescer, amadurecer e vencer. Portanto, junte-se aos seus. Não permita que a fisão chegue na sua família. Lembrei, a fisão é aquilo que acontece quando o átomo é separado. Que a fisão não aconteça no seio das nossas famílias. A fisão nuclear que separa o próton do elétron. Que nós possamos permanecer amalgamados. Amálgama é só aquilo que quando você vai lá no dentista, ele prepara uma coisinha assim com prata e mercúrio e coloca lá no seu dente. Se você não quiser mais esquecer o que é amalgamado, lembra do dia em que você vai ouvir o barulho do motorzinho lá. Hoje eu acho que eles não colocam mais amálgama no dente de ninguém, né? Mas colocavam. No tempo do analógico era só amálgama. Agora, nos tempos de mídia, mudou tudo. Agora a inteligência artificial já desenvolveu outros elementos aí muito mais eficazes. Mas quem é do tempo ainda do analógico vai lembrar. O amálgama era aquilo. Mercúrio misturado com prata, deixava o seu dente pretinho ali, aquela coisa linda assim, preto, preto, preto. Assim. Você dava a risada, parecia que abria uma coisa assim bonita, né? Tudo cheio daquelas luzes escuras. Os dentistas já pintavam a nossa boca de preto. Graças a Deus que acabou, mas o princípio do amálgama permanece. Se não serve para o dente, serve para a sua família. Esteja junto com os seus e não permita que a visão venha impedir que você siga crescendo em Cristo, fazendo isso junto da sua família. A terceira verdade é que família que persevera junto deixa um legado de fé. Presta atenção, olha só. Primeiro eu disse que a família... Eu estou chique, irmãos, olha aqui, ó. Eu estou pregando aqui, mas... Estou olhando tudo aqui, não esqueci nada hoje. Porque a igreja me deu aqui um presente para me ajudar a manter o foco, né? A primeira verdade é que família que cresce junto é a que realiza a obra de Deus por meio de decisões espirituais. Decida viver espiritualmente. Em segundo lugar, está vendo? Fui querer me exibir aqui e já acabei me perdendo, né? Mas em segundo lugar, a segunda verdade é a declaração é que famílias que vencem qualquer adversidade são aquelas que se unem, são aquelas que permanecem juntas, mesmo que haja o que houver, a que tempo for, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja fruto na videira, ainda que o produto das malhadas lá estejam rareando, eu me alegrarei no Senhor e farei do Senhor a fonte da minha alegria. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que você possa fazer isso, porque a terceira verdade é que família que persevera junto deixa um legado de fé. O maior patrimônio que os pais podem deixar aos filhos não é dinheiro. Para de ficar se preocupando em deixar imóveis, deixar dinheiro, deixar bens para os teus filhos. Para de se preocupar com isso. Deixa o seu filho conquistar, deixa a sua filha conquistar. Viva a vida que Deus tem te dado. Viva hoje celebrando para a glória de Deus aquilo que Deus tem te dado. Coma bem, beba bem, vista-se bem. Viva a vida que Deus tem te dado com eles, junto com eles, chama eles para ir passear, para ir viajar, porque é isso que vai ficar para os seus filhos, o legado espiritual que nós deixamos para eles, conquistado através da confiança. Os filhos talvez vão esquecer as palavras que você disse para eles, talvez esqueçam, a maioria das coisas que a gente fala para os filhos eles esquecem, mas eles nunca vão esquecer um pai de joelhos orando. Nunca vão esquecer um pai de joelhos orando,
ou uma mãe na madrugada impondo a mão sobre a cabeça dele, pedindo que as bênçãos do alto céus, as bênçãos dos seios, as bênçãos da madre, as bênçãos do céu se derramem sobre a tua vida. Ele vai fingir que está dormindo, porque aquilo está fazendo um bem enorme para a vida dele, porque ele sabe que a mãe dele está ali orando por ele. Isso ele não vai esquecer nunca. Um pai de joelhos, uma mãe que confia em Deus, uma casa onde a Bíblia é valorizada, uma família que teme e serve ao Senhor, isto nunca, jamais será esquecido. Isso marca de modo indelével a vida de um filho, de uma filha, a vida de qualquer um de nós. Você já viu a sua esposa orando? A sua esposa já te viu orando? Quanto tempo faz que a sua esposa não te vê de joelhos na presença do Senhor? Quanto tempo faz? Precisamos repensar essas coisas, porque as futuras gerações precisam receber mais do que heranças materiais. Elas precisam receber fé. O mundo tenta aceleradamente ensinar coisas para nós e para os nossos filhos. Mas a responsabilidade espiritual dentro do lar é nossa, que somos convidados a desacelerar o passo, a reaprender a esperar com paciência no Senhor. Presta atenção no que eu disse, reaprender, porque a gente vai esquecendo. A gente vivia no analógico e a gente teve que desaprender muita coisa, e desaprendendo tudo aquilo, fomos desaprendendo também a esperar com paciência no Senhor, e agora a gente quer tudo de imediato. Eu quero macarrão só se for miojo. Eu quero comer só se for fast food. A gente precisa repensar essas coisas. Existe também o slow food. Estou gastando o inglês aqui, né? Decida reavaliar hoje, meu querido. Nós precisamos reaprender a esperar com paciência no Senhor. Decida reavaliar hoje os alicerces da sua casa. Paulo diz numa das suas cartas: examine-se, pois, o homem a si mesmo. O filósofo diz que uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. O exame pessoal, o parar um tempo e olhar para a vida, é o que nos fará crescer em Cristo, e fazendo isso juntos. Retome práticas espirituais que foram sendo abandonadas e retorne, como pregou. Eu queria lembrar o sobrenome do Juan Micaio, né? Como pregou Juan Micaio na casa do Denis Deli, retorne à prática das primeiras obras. Irmãos, eu estou insistindo com isso porque isso é da maior importância. É isso que vai nos fazer crescer em Cristo junto, é voltar ao princípio, é voltar ao começo, é valorizar aquilo que realmente importa, e fazendo isso, escolher o perdão. Porque muitas vezes o que tem dividido e separado as famílias é a falta de perdão. Aonde ainda existem feridas, escolha perdoar. Porque Deus nos perdoou. E como pregou aqui o Denis na semana passada, é assim como nós perdoamos os nossos devedores. Que a gente possa fazer da oração um estilo de vida e não só uma válvula de escape na hora do problema. Eu já fiz tudo, agora vou orar. Não tem mais nada que fazer, agora vou orar. Não, mas tinha que ter orado primeiro. A oração não pode ser uma válvula de escape. Se eu quero dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu preciso fazer da oração um estilo de vida. É um estilo de vida. É um estilo de vida que nos leva a decidir servir ao Senhor, fazendo isso juntos. Volte a congregar, volta para a igreja, volta para a família, volta para casa. Para de andar distante como alguém que é uma folha levada pelo vento. Nós estamos sob a bênção de Deus, a direção de Deus. E concluindo, eu quero dizer que ao encerrar este mês da família,
estas verdades precisam permanecer. Lá vai outra sapatada, Micilene. Precisam seguir percutindo no nosso coração. Percutir é tocar por dentro. A Cirlei que gosta dos instrumentos de percussão, né? Os que tocam por dentro. Eu só lembro da cuíca, Cirlei, não lembro de outro. Sim. Bateria também é percussão. São aqueles instrumentos que eles produzem a harmonia, a sonorização vinda de dentro. O nosso coração precisa ser tocado lá dentro. Por isso que ele precisa ser percutido. Que o Espírito de Deus possa percutir em nosso coração, pois famílias que crescem juntos não são aquelas que nunca choram. Famílias que crescem juntos não são aquelas que nunca brigam. São aquelas que mesmo brigando e chorando decidem permanecer caminhando com Deus juntos. Talvez exista aqui nesta manhã famílias cansadas, famílias feridas ou desanimadas. A boa notícia é que o Senhor continua restaurando casas, continua fazendo de casas lares e reconstruindo relacionamentos, fortalecendo essas famílias. Que a declaração de Josué se torne a declaração desta igreja e das famílias desta igreja. E eu convido você a se colocar em pé para que a gente possa intencionalmente dizer a uma só voz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diga comigo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pais, mães, filhos, avós, casais, se existe uma área do lar que precisa ser entregue ao Senhor, seja o casamento, seja os filhos, seja os relacionamentos, sejam os sonhos, sejam as feridas, este é um momento de consagração. Estamos encerrando o mês das famílias. Renove a sua aliança com a sua família. Você não precisa fazer isso agora, mas se chegar em casa e o almoço ainda não estiver pronto, encosta ali no cantinho, diz para ela, diz para ele, né? Vamos mudar um pouco essa correria, vamos renovar aqui os princípios. Decida intencionalmente sair de apenas uma programação eclesial, em que nós ficamos um mês orando uns pelos outros, mas intencionalmente traga isso para você. Olhe nos olhos da sua esposa, pega na mão dela aí, Zé. Você deu tanto trabalho para ela, né? Ontem, mais uma vez, foi lembrado, disse que esse homem era terrível, mais uma vez. Aí eu fui perguntar para ele: irmão, era terrível mesmo? Pastor, dá para escrever um livro. Mas estão aí juntinhos, amalgamados, né? Faça isso, querido. Aproxime-se. Quanto tempo faz que você não diz para o menino, para o seu filho: você é um menino de ouro, você é uma menina que só me traz alegria? Quanto tempo faz que você não diz para sua filha que ela é linda, que ela é maravilhosa, que você a ama? Quanto tempo faz que você não faz, eu ia dizer uma ligação, mas um WhatsApp para o seu querido, para a sua querida? Que neste encerramento do mês da família, mais do que cumprir um serviço ao Senhor, nós nos tornemos filhos e filhas do nosso Deus, que é o Pai, e quer nos ver unidos. Feche os olhos e entregue ao Senhor aquilo que o Espírito Santo está aí semeando no teu coração, como chamado para que possamos viver crescendo em Cristo juntos. Ó Deus, que esta igreja, que tem sido uma família para todos nós aqui, ela nos conduza a vivermos, ó Deus, como homens e mulheres de Deus, filhos e filhas do Senhor, dispostos a seguir, ó Deus, haja o que houver, a que tempo for, dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós oramos pedindo essa bênção em nome do Senhor Jesus.
Amém.